Falemos de chance para você que esbraveja com raiva que é contra as cotas. Quantas vezes você teve que provar que o que é seu, quase mostrar nota? Quantas vezes você acordou para trampar e passou 2 horas só no caminho e no vestibular disputou com quem acordou mais de 2 horas e foi pro cursinho? Fica facinho assim. E a mentalidade aí se define. Mais uma vez eu começo um vídeo aqui no Sujeito Literário com uma referência à música Estereótipo do rapper Rashid, e não é por acaso. Eu havia feito isso quando trouxe a resenha do livro O Sol é para Todos, da escritora Harper Lee. Vou deixar para vocês aí, para que cliquem no linkzinho e acessem também esse vídeo resenha, para quem não leu essa obra. Mas hoje nós vamos falar de literatura nacional contemporânea, marrom e amarelo, do escritor gaúcho Paulo Scott. É um livro que nos permite várias reflexões importantes, não só sobre a política de cotas, que foi o tema que eu acabei elencando para introduzir esse vídeo, mas outros tantos aspectos da história do nosso país que não podem passar batido. Aqui a gente acompanha um personagem narrador, o nome dele é Federico, e ele tem um irmão chamado Lourenço, que é um pouco mais novo do que ele, e é a partir da experiência do Federico, já aos seus 50 anos, um ativista das causas sociais, um ativista da luta antirracista, que a gente vai enxergar um pouco desse estado do Rio Grande do Sul, um pouco desta Porto Alegre, que eu tive a oportunidade de viver lá na capital gaúcha. Eu sou aqui de Pelotas, e muitas das experiências acabam sendo experiências que eu já tive algum contato. A ambientação para mim não é nada novo, o Partenon, o Moinhos de Vento. Eu estudei na Unicinos, em Porto Alegre, quando fiz o mestrado em comunicação, e tive a oportunidade também, aí pela minha trajetória, de problematizar algumas dessas questões junto a outras pessoas. E eu acho que a forma como ele traz a discussão da política de cotas aqui, ela é fundamental para que a gente possa se apropriar um pouco mais disso. Eu vi que no início ele teve a preocupação, já inserindo este personagem dentro de um contexto de uma comissão do governo, o contexto de antes de termos um novo governo, não sabia-se bem que novo governo seria esse, depois da queda da presidente Dilma Rousseff, e este novo governo também sendo espaço de uma problematização do antigo governo, até porque aqui temas sensíveis são tocados em termos de crítica bastante contundente ao que não foi feito, ou até mesmo ao que foi feito de forma equivocada, questões importantíssimas de serem discutidas no Brasil hoje, que não é só a política de cotas, mas também a criminalização, por exemplo, dos movimentos sociais, a criminalização da pobreza, a lei antiterrorismo, que foi aprovada no nosso país, aqui sancionada pela presidente Dilma, ainda no ano de 2016, e que abriu brechas para que militantes políticos fossem enquadrados em uma lei que procura criminalizar a prática de ativistas políticos. Então tudo isso está sendo problematizado aqui. E nos diálogos que este personagem narrador vai estabelecendo, até mesmo na sua travessia de um lugar a outro, quando ele pega um táxi e vai conversar com um taxista, nos permitem problematizar assuntos de urgência para serem discutidos no nosso estado, aqui no Rio Grande do Sul, que é, por exemplo, a Revolução Farroupilha. O que estamos comemorando quando estamos comemorando a tal Revolução Farroupilha? A dificuldade que muitos de nós gaúchos temos de problematizar o que de fato aconteceu nesse período histórico. Uma revolução que foi dos charqueadores, uma revolução que entregou os negros, os lanceiros negros, para serem, a partir de uma traição que foi cometida, para serem mortos pelo Império, aqueles conchavos, aqueles acordos que ocorreram ali junto ao Império, onde a promessa da liberdade era apenas uma promessa para que estes negros escravizados fossem utilizados como bucha de canhão dentro de uma revolução que não tinha na sua prática realmente tudo aquilo que ela prometia em termos de teoria, de liberdade, igualdade, fraternidade, inspiração numa Revolução Francesa, ou ideais que até hoje são elencados como os principais motivos para que se voltasse contra o Império as tropas gaúchas, que na verdade estavam preocupadas com a questão econômica, estavam preocupadas em garantir o seu poderio econômico. E aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente até hoje, as pessoas não querem ouvir falar sobre isso, mas a gente tem historiadores muito sérios que tratam desse tema, e aqui dentro da literatura também, em pequenos diálogos que estão sendo propostos, a gente consegue refletir e fazer um debate
mais sério, mais aprofundado sobre aquilo que nós comemoramos todos os anos. Claro, respeitando também visões diferentes desses acontecimentos. Acho que o Paulo Scott consegue fazer isso, embora não deixe de botar o dedo na ferida, nos fazer refletir sobre aquilo que precisamos enquanto sociedade. Sociedade gaúcha, sociedade brasileira, a questão fundamental que perpassa toda a obra, obviamente, a discussão sobre o preconceito racial. A política de cotas, ela é debatida aqui já de início, porque esse ativista, esse personagem narrador, este personagem de nome Federico, ele vai fazer parte, ele ser convidado, vai acabar chegando lá, por ausência de uma colega que acaba indicando ele, em uma comissão que visa debater a eficiência da política de cotas, estabelecer algum critério, e aí eles tentam criar um software onde eles possam definir o que seria de fato no Brasil aquela pessoa que pode ser beneficiada com política de cotas, né? Quem é negro de fato, quem é índio, e aí se faz uma discussão sobre o colorismo, sobre temas que são pouco abordados na literatura, e se faz isso também a partir de uma narrativa diferente de tudo que eu tinha visto, porque aqui em alguns trechos os próprios diálogos entre os personagens, naquele formato das nossas conversas no WhatsApp, também foram inseridos na narrativa. Eu achei isso muito bom, porque nos coloca dentro da narrativa, sim, experienciando aquilo como de fato as nossas experiências se dão hoje na comunicação. Eu acho que é importante isso também, adaptar a linguagem dos textos a esse contexto. E aí o Paulo faz algo de uma forma bastante original, ao meu ver, que é trazer também à baila aqui a discussão sobre a saúde mental dos ativistas políticos. A saúde mental dos militantes negros, dos militantes de diferentes frações, digamos, da luta social no nosso país hoje, algo que se acentuou, sim, dentro do governo Bolsonaro, porque existe uma pressão psicológica que já vinha de muito mais tempo, principalmente se tratando da juventude negra e periférica do nosso país, que é constantemente vilipendiada, que é constantemente agredida, que é constantemente torturada, muitas vezes pelas forças do Estado, isso mesmo não tendo cometido nenhum crime. E aqui tem episódios bastante marcantes, que é, por exemplo, o momento em que estes jovens têm que se alistar no quartel. E aí eu, como jovem branco que me alistei no quartel, também presenciei diversas situações aqui no meu período de alistamento, que eu pude refletir um pouco sobre isso através da experiência que é narrada aqui na história, que é extremamente forte, mas que precisa ser dito. E ser dito da forma como é dito pelo Paulo Scott nos permite parar com essa história de romancear o ativismo político. Eu achei isso aí fundamental nessa discussão que ele traz aqui. E outra questão também que perpassa toda a narrativa, que tem a ver com a raiva, né? Onde que se cultiva a raiva? Da onde nasce a raiva, a indignação, e que muitas vezes causa, naqueles que são militantes políticos, uma sensação muito forte de frustração e um adoecimento mental também. Porque a saúde mental aqui também é preconizada. A gente coloca a nossa militância, muitas vezes, por qualquer tipo de causa. Aí não é só a causa negra. Acima de tudo, inclusive acima de nós mesmos. O Federico é um exemplo disso. É um exemplo de um militante que chega aos seus 50 anos já cansado, já bastante atordoado por um sistema que muitas vezes até abre algumas brechas para que tu possa te colocar, te manifestar, mas que tem os lugares sociais muito definidos, e todos eles com uma vigilância muito forte por parte do aparato de segurança do Estado, que acaba trazendo na sua íntegra, né, no seu interior, no seu núcleo, em transformar em forma de política de segurança, em forma de debate político-institucional, qualquer questão, seja voltada às minorias, para algo que vai para o nível do enfrentamento. Então não é possível hoje nenhum tipo de movimento de transformação no país que não tenha um desgaste muito grande por parte dos militantes, principalmente pela militância negra do nosso país, e o porquê também desse distanciamento que a juventude acaba tendo de algumas dessas instituições, de alguns esses espaços. Então se faz uma discussão muito forte também sobre a militarização, sobre as polícias, porque o pai dos dois personagens que são centrais na história, o Federico e o Lourenço, o pai deles, um homem negro, ele é um policial civil e não é um cargo qualquer, ele é perito da polícia, e ele tem dentro do espaço social onde eles vivem, no Parthenon, ele tem um cargo que permite a família dele ser uma família negra, mas de classe média alta para os padrões deste bairro. Quem é de Porto Alegre sabe
do que eu estou dizendo ali, que faz com que eles tenham relações diferentes enquanto irmãos a partir da sua própria cor de pele com aqueles que moram ali e com aqueles que vêm visitar o local. A relação que vai se estabelecendo, o Federico, ele é muito mais introvertido. E já o Lourenço, não, o Lourenço se dá bem com todo mundo, é um cara que consegue estabelecer amizades, um olhar mais atencioso e menos possesso para tudo aquilo que está acontecendo no seu entorno. Ele consegue tratar a questão do preconceito racial de uma forma diferente do Federico. O Federico, embora não tenha a pele retinta, ele vai inclusive questionando a própria mãe, o pai, sobre situações da criação deles, né, do porquê que ele não tinha uma criação como um jovem negro, né, ele que era pardo. Por que a família deles colocava essa discussão sempre como algo menor? Se tratava a família como se ali não houvesse uma discussão que deveria ser central na criação deles, que dizia respeito ao preconceito racial, ao racismo no nosso país e como lidar com isso. Então fica a dica para vocês hoje, para que leiam Marrom e Amarelo, do Paulo Scott. A gente se vê numa próxima aqui no Sujeito Literário. Um grande abraço e até lá.